E aí, pessoal, tudo bem? Continuando agora com a resolução das questões da prova do IFE, prova para professor de ensino básico, realizada em 2022, no final de 2022. Estamos resolvendo as questões das 10 perguntas de língua portuguesa da parte de conhecimentos gerais, a parte comum a todos os cargos. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha para seus amigos. E vamos então para a questão número 2. Vocês viram na questão número 1 que nem sempre precisaremos ler o texto para resolver a questão. Número 1 foi assim, e assim também é a número 2. Nós não precisamos ler. Caso você queira ler o texto no início, pode ler. Porém, eu aconselho ler somente quando encontrar uma questão que realmente precise de uma leitura atenta do texto. Que aí você pode ler o texto pela primeira vez, já com o objetivo definido do porquê você está lendo o texto. Bem, número 2. Assinale a alternativa em que esteja correto o valor semântico, ou seja, o sentido, nos parênteses para os segmentos destacados. Letra A. Uma boa noite de sono é essencial para manter o coração saudável. Sublinhada a expressão para manter o coração saudável é uma oração subordinada adverbial reduzida. Uma adverbial final reduzida. Por que final? Porque dá ideia de finalidade. Dica para período composto, para conjunções. Estude as conjunções de todas as classificações das orações. Pelo menos pegue uma ou duas conjunção ou locução conjuntiva padrão. Existem nas orações subordinadas adverbiais 9, de acordo com a NGB, né? Existem até mais, mas para a NGB são 9 classificações. É a chamada 6C TFP, 6 com letra C e 3 com TFP, temporal, final e proporcional. Você sabendo disso, você já memoriza uma ou duas conjunções padrões. Quando aparecer uma conjunção diferente, você troca por essa padrão e vê se encaixar. É porque é aquela classificação. Uma boa noite de sono é essencial para que mantenhamos ou para que se mantenha o coração saudável. A característica da oração reduzida é que não vem a conjunção ou a locução conjuntiva padrão, mas ela sai, fica geralmente aí, né, uma preposição e o verbo dessa oração subordinada ele vai para a forma nominal. O que é a forma nominal? É quando se encontra no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Aqui se encontra no infinitivo porque termina em R. Então, se eu quiser expandir essa oração, como que fica? Uma boa noite de sono é essencial para que se mantenha o coração saudável. Para que é uma locução conjuntiva. Se mantenha é a forma flexionada do verbo manter. No caso aqui, como é reduzida, então ficou a preposição e o verbo no infinitivo, sendo que dá uma ideia de finalidade. Como eu sei, porque eu consegui trocar por para que. E fez sentido. Como eu sei que para que é locução conjuntiva final, então é uma oração adverbial com o valor semântico de finalidade e não de causa. Ele que é a correta. Letra B. Eu usar um dispositivo para medição do sono por 7 dias. Eu usar um dispositivo para que se medisse ou para que houvesse a medição é realmente uma finalidade, é um objetivo a se chegar quando é falada ou escrita a primeira oração. Eu usaram um dispositivo com a finalidade de medir o sono por 7 dias. Para que se medisse o sono por 7 dias? Aqui sim, o sentido de para medição também é uma forma reduzida, porque não vem a locução conjuntiva para que, vem só a preposição e o verbo está, na verdade, nem tem verbo aqui, né? Nem é uma oração. Aqui é apenas um valor semântico, mesmo sentido de finalidade. Por quê? Porque em vez de vir o verbo medir, veio o substantivo medição. Eu posso tirar esse substantivo e transformar numa oração. Para que se medisse. Pronto. Aí sim seria uma oração subordinada adverbial final. Aqui não é oração porque não tem verbo, é apenas uma expressão, né? Um adjunto adverbial final.
iniciado pela preposição para. Então, letra B está correta. Como ele não pede classificação sintática, não pede classificação de oração, ele pede o que? Valor semântico para os segmentos destacados. Essa nomenclatura é importante. Segmentos, ele pode ser oração ou não. O que é oração? É uma frase com verbo. Neste caso aqui é uma frase sem verbo, é uma frase nominal. Na letra A é uma frase com verbo, é uma frase verbal. Por isso eu chamo de oração. Então, essa oração ela seria classificada como oração subordinada adverbial final. Na letra B não é classificação de oração. Por quê? Porque não tem verbo, é apenas um adjunto adverbial. Beleza? Letra C. Reduzir o açúcar no sangue e, mais recentemente, ter um sono saudável. Aqui seria o valor de modo, o valor semântico de modo. Geralmente, né, o verbo que termina em mente é um advérbio de modo. Só que aqui tem a palavra recente. Recente, né, um adjetivo, foi acrescentado o sufixo mente e aí virou um advérbio. Então, o sentido aqui desse advérbio é de tempo. Por quê? Porque responde a pergunta quando. Reduzir o açúcar no sangue e quando, mais recentemente, ter um sono saudável. Não é ideia de modo, não é como a pergunta que se faz, como seria modo, e sim quando. Pronto, então a ideia é de tempo e não de modo. Letra D, reduzir o açúcar no sangue e mais recentemente. Agora ele já não utilizou o advérbio recentemente, mas sim um outro advérbio, o advérbio mais, que está ligado ao advérbio recentemente. Advérbio é aquela classe gramatical que acrescenta uma circunstância, seja ao verbo, seja a um adjetivo, seja a um outro advérbio. Este mais aqui está acrescentando uma circunstância de intensidade a este advérbio recentemente. Então é intensidade e não de adição. Não está acrescentando ideia, não está acrescentando item, está apenas dando uma intensidade ao advérbio recentemente. Não é apenas recentemente, sim mais recentemente, ou seja, é o recente do recente, pouquinho tempo antes do agora. Então, não é letra D, não é ideia de adição. Ideia de adição é quando junto ideias. Por exemplo, né, naquela frase, naquela expressão, eu mais você, né, seria eu e você. Aí sim, uma ideia de adição. Letra E. Esse grupo ainda teve maior prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares, como obesidade, diabetes e pressão alta. Ele diz que é uma ideia de comparação. Parece realmente que é de comparação, principalmente porque se tem o conectivo como. Só que o conectivo como, a palavra como, ela tem vários sentidos, tem várias funções. Uma das funções é sim de comparação, mas para que a gente confirme se é realmente o valor comparativo, a gente tem que verificar se a relação entre as orações favorece esse sentido. Aqui não está havendo uma comparação entre dois itens. Aqui o que se está tendo é uma exemplificação. Esse grupo ainda teve maior prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares, como, por exemplo, obesidade, diabetes 2 e pressão alta. Ou seja, eu consigo colocar a palavra exemplo depois de como. Como, por exemplo, então uma exemplificação e não uma comparação. Resposta, então, letra B. Grande abraço e até a próxima questão.